Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez neste momento de devoção, abrindo o coração diante de Deus, aquietando a alma e permitindo que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Receba esse tempo como um cuidado do céu para a sua vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito profundo, libertador e essencial para a maturidade cristã: a santificação posicional em Cristo. Um assunto que traz descanso à alma, firmeza à fé e clareza sobre quem somos diante de Deus. Antes de prosseguirmos, oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, entramos agora na Tua presença com humildade e gratidão. Reconhecemos que dependemos do Teu Espírito Santo para compreender as verdades espirituais da Tua palavra. Fala conosco, ilumina o nosso entendimento, remove toda a confusão e fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Que este momento produza segurança, transformação e louvor em nossos corações. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, convido você agora para a leitura da Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2. A palavra de nosso Deus diz assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Esta é a palavra do Senhor para hoje. Meus irmãos, este versículo à primeira vista é simples, mas ele carrega uma das verdades mais profundas do Evangelho. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja formada por pessoas comuns, com lutas, desafios e imperfeições, e a chama de santos. Não porque fossem perfeitas em sua conduta, mas porque estavam em Cristo. Aqui nós encontramos a base da santificação posicional. Santificação posicional não é aquilo que fazemos, mas aquilo que somos em Cristo. Não é resultado do nosso esforço, mas da obra completa de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. É uma verdade espiritual declarada por Deus sobre nós no momento em que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Paulo ele não diz aos que estão tentando ser santo. Ele também não diz aos que estão se tornando santo, mas ele diz aos santos. Isso revela que espiritualmente, diante de Deus, todo aquele que está em Cristo já foi separado, consagrado e colocado numa nova posição. O contexto da carta aos Colossenses é muito importante. A igreja estava sendo influenciada por falsos ensinos que misturavam legalismo, filosofia humana e práticas religiosas que colocavam o foco no esforço próprio. Paulo escreve para reafirmar a supremacia de Cristo e a suficiência da obra da cruz. Ao chamar aqueles irmãos de santos e fiéis em Cristo, Paulo estabelece uma identidade antes de qualquer exortação. Ele não começa corrigindo comportamentos, mas reafirmando posição espiritual. Isso é
extremamente importante para o cristão, porque muitos vivem tentando se santificar sem antes compreender que já foram santificados em Cristo. A santificação posicional responde à pergunta: quem eu sou diante de Deus? E a resposta bíblica é clara: em Cristo somos santos, separados, aceitos e reconciliados com Deus, não por mérito, mas por graça. Isso não anula a santificação prática, mas a fundamenta. Primeiro, Deus nos declara santos, depois ele nos chama a viver de acordo com essa realidade. O erro de muitos é tentar viver como santos sem descansar na posição que já receberam. Quando entendemos a santificação posicional, somos libertos da culpa constante, do medo de nunca ser suficiente e da sensação de que Deus está sempre decepcionado conosco. Em Cristo, Deus nos vê através da justiça do Filho. Isso não significa que Deus ignora o pecado, mas que a nossa aceitação não depende do nosso desempenho diário, depende da obra perfeita de Jesus. Essa verdade traz descanso, mas também responsabilidade. Meus irmãos, a santificação posicional nos ensina que não lutamos para ser aceitos, mas porque já fomos aceitos. Não obedecemos para sermos amados, mas porque já somos amados. Isso muda completamente a motivação da vida cristã. Paulo diz: santos e fiéis irmãos em Cristo. A expressão em Cristo é fundamental. Tudo o que somos espiritualmente está ligado a essa união. Fora de Cristo não há santidade. Em Cristo somos plenamente separados para Deus. Isso é especialmente importante para os cristãos adultos que caminham há anos na fé e muitas vezes carregam pesos desnecessários. Pessoas que amam a Deus, mas vivem com a sensação de dívida espiritual constante. A santificação posicional nos lembra que a cruz foi suficiente. Em Cristo fomos tirados da posição de condenados e colocados na posição de filhos. Fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Essa mudança é espiritual, real e definitiva. A santificação posicional também nos ajuda a entender que a nossa identidade precede a nossa prática. Nós não somos pecadores tentando ser santos, somos santos que ainda lutam contra o pecado. Isso muda a forma como enfrentamos as batalhas espirituais. Quando erramos, não corremos para longe de Deus, mas corremos para Ele. Não tentamos nos purificar para depois voltar, mas voltamos porque já fomos purificados em Cristo. Na vida prática, esta verdade precisa ser aplicada todos os dias. Quando o inimigo tenta nos acusar, a santificação posicional nos lembra que essa defesa está em Cristo. Quando a consciência nos acusa, a palavra de Deus, ela nos consola. Isso não nos torna relaxados espiritualmente, mas nos torna firmes. Quem entende a sua posição em Cristo não vive em pecado deliberado, porque sabe quem é e a quem pertence.
A santificação posicional gera gratidão, não negligência. Gera desejo de agradar a Deus, não indiferença. Gera compromisso, não comodismo. Para o cristão, isso se reflete no cotidiano, no trabalho, na família, nas decisões, nas palavras. Não vivemos para provar nada para Deus, mas para vivermos. Mas a gente vive, na verdade, para expressar aquilo que Deus já fez em nós. Quando Paulo chama aqueles irmãos de santos, ele está dizendo: vocês já pertencem a Deus, vocês já foram separados, agora vivam de acordo com essa realidade. Isso nos leva a uma aplicação prática muito clara. Quando somos tentados, precisamos lembrar quem somos em Cristo. Quando enfrentamos crises, precisamos lembrar da nossa posição espiritual. Quando nos sentimos fracos, precisamos lembrar que estamos em Cristo. A santificação posicional também nos protege do orgulho espiritual, porque ela não nasce do nosso desempenho, mas da graça. Não temos do que nos gloriar a não ser na cruz. Ao mesmo tempo, ela nos protege do desespero espiritual, porque nossa posição, meus irmãos, não muda a cada erro. Deus não nos retira de Cristo a cada queda. Ele nos disciplina, nos corrige e nos restaura como um Pai amoroso que Ele é. Façamos uma reflexão sincera. Você tem vivido tentando conquistar algo que Deus já te deu? Você tem se punido por erros passados que já foram perdoados? Tem esquecido quem você é em Cristo? A santificação posicional não é uma teoria teológica fria, é uma verdade viva que traz cura interior, restauração emocional e firmeza espiritual. Reconhecer-se santo em Cristo não é arrogância, é fé na palavra de Deus, é concordar com aquilo que o céu declarou sobre você. Mas é claro, meus irmãos, isso não elimina o processo de crescimento, mas dá base para ele. Crescemos não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque em Cristo fomos santificados, separados e aceitos diante de Ti. Ajuda-nos a viver de acordo com essa posição, não por medo, mas por amor. Cura todo sentimento de culpa excessiva, remove toda acusação e fortalece a nossa identidade em Cristo Jesus. Que vivamos como santos, porque já fomos feitos santos pela Tua graça. Aleluias! Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu me despeço de você com esse convite. Continue nessa caminhada juntamente comigo. Permita que o Espírito Santo aprofunde em você as verdades da Palavra de Deus e fortaleça a sua fé. Viva hoje consciente de quem você é em Cristo. Ande em santidade, não para conquistar posição, mas porque já está posicionado em Cristo Jesus. Se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.
se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.